ver com como você vai estar depois dessas coisas. Porque a gente vai ler um texto aqui, quero ler 2 textos para a gente começar a falar sobre isso com vocês. Um texto está em Filipenses, capítulo 1, versículo 29. Será que vai dar para colocar ali, Carlos? Para a gente começar a embasar o que a gente vai falar sobre isso. Diz assim: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele. Em algumas outras traduções, a palavra graça ali está privilégio. A palavra privilégio significa honra. Então o apóstolo Paulo está dizendo ali: vocês receberam a honra, não somente de crer em Cristo, mas de sofrer por Cristo. Ele basicamente está dizendo para a gente que a forma mais honrosa de se viver é sofrendo por Ele. Porque a realidade é que tem um outro texto em Mateus 24, em Mateus 7, 24 ao 27, que a gente vai ler ali. E essa questão de ressignificar o sofrimento é disso que eu vou falar. Porque o que eu estou vendo no cenário hoje em dia é as pessoas confundindo o que é o sofrimento causado pelo Evangelho com o sofrimento inerente da vida humana. Sabe, você e eu, nós não tem como nós sermos isentos de frustração. É impossível isso. Por quê? Porque a frustração, aonde que ela se dá? Ela se dá no fato de algo que você planejou e uma hora não saiu do jeito que você queria. O plano não saiu como combinado. O único ser que tem a capacidade de não se frustrar é Deus. Por quê? Porque Ele é onisciente e presciente. Ele sabe todas as possibilidades de algo acontecer. Logo, a frustração não tem como pegar, não tem como surpreender. Mas nós não. Nós somos seres finitos, nós somos humanos, sabe? Nós somos limitados ao tempo. Deus é além do tempo. Então, esse texto que a gente vai ler, olha só, bem conhecido. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. A gente vai começar falando sobre esse sofrimento que é inerente da vida humana. Aqui a gente não está falando agora de um sofrimento causado pelo Evangelho, causado por um posicionamento como cristão. A gente está falando de coisas inerentes da vida, acometido por uma enfermidade, desemprego, uma desilusão amorosa, sabe, a sua empresa não dando certo, a sua família talvez não dando certo. Isso são coisas que nós estamos sujeitos. Isso são coisas que podem acontecer comigo, que sou cristão, como pode acontecer com uma pessoa que não é cristã. A diferença está ali. A diferença não está em não ser acometido por essas coisas. A diferença está em como que eu vou estar depois dessas coisas. Você vê que a chuva, os ventos, as tempestades, eles vêm sobre as duas casas. Eles vêm sobre o insensato e sobre o justo. A palavra de Deus diz que Deus faz o sol nascer sobre justos e injustos. A chuva vem sobre os bons e os maus. A questão é como eu estou depois disso. A forma como eu vou estar depois de passar por tais coisas vai dizer muito sobre mim. Tem um livro sobre a história do Holocausto, e que o autor do livro ele diz assim: eles podem tirar tudo de mim, tá, amigos? A única coisa que eles não podem tirar de mim é a forma como eu reajo ao que fizeram comigo. Então, o nosso posicionamento depois do sofrimento, depois da dor,
ele diz muito respeito sobre nós. Ele vai dizer muito sobre quem eu e você somos. Só que o que a gente tem visto hoje em dia é uma sociedade, é uma geração de cristal, onde ela é muito bonita, mas ela é muito frágil, onde nada pode acontecer com ela, que ela fica feridinha à toa, ela fica dodói à toa. E isso eu não estou falando nem de perseguição por causa do evangelho, não. Estou falando de coisas normais da vida. Eu estou falando de um amigo que não deu a resposta que você queria. Eu estou falando de alguém que não respondeu a sua mensagem de madrugada quando você estava precisando. Eu estou falando de um dinheiro emprestado que você pediu e a pessoa não teve para te dar e você ficou feridinho. Isso são coisas normais da vida. Isso acontece com todo mundo. Tem um cara que eu queria usar a frase dele para a gente pensar mais sobre esse assunto. Que ele é um sheik, que é um dos caras que preside lá e governa Dubai. E quando perguntaram para ele assim, o que você pensa a respeito do futuro? Ele respondeu uma frase que o pai dele falou com ele. Ele falou assim, meu avô andava de camelo. Meu pai andou de camelo. Eu ando de Mercedes. Meu filho de Range Rover. Mas o meu neto voltará a andar de camelo. O que ele estava querendo dizer? Resumindo, ele quis dizer o seguinte: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens frágeis. E homens frágeis criam tempos difíceis. Então, o sofrimento, ele te forja, ele te prepara, ele te torna resiliente. A palavra resiliente, que a gente não encontra facilmente essa palavra na Bíblia, mas ela é mostrada em outros aspectos. Algumas pessoas pensam que a palavra resiliente é alguém que aguenta pancada, é igual um lutador, mas ela não quer dizer isso não. Na física, a palavra resiliente, ela quer dizer alguém, é um objeto, para a gente entender, que quando ele recebe uma pancada, ele tem a capacidade de absorver aquela pancada e voltar à sua forma original. Então, ser resiliente não quer dizer não sentir dor. Quer dizer receber a dor, absorver ela, senti-la, mas não fazer da sua dor seu troféu, mas voltar à sua forma original. Isso quer dizer ser resiliente. E existem duas formas da gente distinguir o cristão do não cristão dentro desse contexto de sofrimento. Que uma forma é que eu disse aqui, como ele reage, sabe? A resposta que ele dá com essas coisas. Algumas pessoas não gostam de viver sob pressão ou estar numa situação de pressão, mas é exatamente a situação de pressão que vai mostrar o quão cristão você é. Porque ser cristão enquanto tudo está tudo bem é fácil. O negócio é ser cristão quando o desemprego bate na sua casa. O negócio é mostrar que você é cristão quando a morte, o luto chega na sua casa. Sabe, eu quero ver você mostrar que você é cristão quando a despensa está vazia. E isso eu não estou falando de perseguição não, estou falando de coisas normais da vida. Pode acontecer com todo mundo. Só que a segunda coisa que diferencia o cristão do não cristão é o fruto. Por quê? Nós vamos ler esse texto. Você coloca ali para a gente, Carlos. Romanos capítulo 5, verso 3 ao 5. O fruto que é gerado no cristão diferencia ele do não cristão. Olha ali. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ali a gente viu 3 características de 3 frutos que o sofrimento gera na vida do cristão. Você pode ir no cemitério e você vai ver 2
duas famílias distintas, vivendo um luto, uma família cristã e uma família que não é cristã. Você vai ver as duas chorando, as duas estão sentindo a dor da perda, mas a diferença é o quê? É que o choro daquele que não conhece Jesus é um choro de angústia, de desespero, é um choro que não vê esperança, é um choro que gera ódio, que gera rancor da vida, gera rancor das coisas ruins que acontecem. Na vida do cristão não. Na vida do cristão você vê ele chorando a perda de um ente querido, mas ele está com o coração esperançoso, porque ele sabe que ele vai reencontrar esse parente querido. Ele sabe que esse parente está num bom lugar, ele sabe que esse parente está melhor do que ele está. Então, a segunda coisa que diferencia a gente é isso. E é importante trazer essa clareza do sofrimento causado pelas coisas da vida natural, diferenciado do sofrimento causado pelo Evangelho. Pois o fato é que se o sofrimento natural me bambeia, a probabilidade de eu bambear uma perseguição é ainda maior. Porque se a gente é fraco, se a gente, não consegue ser resiliente com coisas da vida, do cotidiano, a gente não vai conseguir ser resiliente no que diz respeito à perseguição causada pelo Evangelho. Porque, não sei se você sabia, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguição. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Então, a vida cristã, ela tem esse toque de sofrimento. Você não está isento dessas coisas. Pelo contrário. Só que o que a gente vê é que as pessoas acham que falam tão pouco desse assunto, conversam tão pouco sobre isso, que as pessoas estão levando as coisas do jeito que o barco está indo e achando que isso é ser cristão. Tem muita gente que, se agora a gente vai começar a falar desse sofrimento causado pelo Evangelho, tem muita gente que, se for verdadeiramente perseguido por causa do Evangelho, não vai conseguir ficar firme. Por quê? Porque ele não conseguiu ficar firme nem no sofrimento natural. Fala a verdade, que dia que você conversou com alguém, talvez você vai saber aí, alguém que você já conversou, e que quando falava sobre grande tribulação, esses dias eu estava na casa de uns parentes meus, a gente estava falando desse assunto, quando falou em grande tribulação, teve uma irmã que falou que se tocasse no filho dela, ela não sabe o que ela fazia. Aí olha só para você ver, cara, você acha mesmo que a vontade de Deus, que ter um coração de Jesus, é ser perseguido pelo Evangelho e você devolver na mesma moeda? Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos nos preparar. Sabe por quê? Em mais ou menos 50 lugares no mundo tem gente sofrendo esse tipo de perseguição e não está arredando o pé. O Fábio Coelho conta um testemunho de que ele conheceu um irmão iraniano, e que esse irmão, ele viu alguns terroristas no Oriente Médio matar os seus 2 filhos, estrupar sua mulher, estrupar ele e falar com ele: não prega mais. Quando os caras foram embora, ele saiu para a rua pregar de novo. Aí eu te pergunto, será que, se a gente vê alguém colocar arma na cabeça do nosso filho e falar: nega Jesus ou eu mato seu filho, como nós vamos reagir? Eu estou dizendo isso para te mostrar o quão importante é nós entendermos sobre esse assunto, nós buscarmos ter esse coração, nós buscarmos aperfeiçoar no Senhor. Nesse texto que eu falei de 2 Timóteo, a palavra piedade, ou viver piedosamente, significa respeito, reverência e fidelidade a Deus. Então, qualquer pessoa que deseja viver de forma reverente, respeitosa
e fiel ao Senhor será perseguido. Não tem outro caminho, será perseguido. E eu estava até conversando com o Ricardo ontem, a gente estava lá na casa dele, a gente estava conversando, e eu falei com ele sobre algo particular, meu modo de pensar, mas que é algo que me incomoda muito, é sobre as facilidades, pastor Alfredo, que a gente tem hoje em dia. Sabe? Isso corta o meu coração, porque a gente precisa que pessoas subam aqui para te aconselhar a ler um livro. É necessário que pessoas subam aqui para te aconselhar a ler a Bíblia. É necessário que apareçam novas formas de ler a Bíblia mais fácil para você, que seja menos doloroso, que seja menos difícil. E não era para ser assim. Não era para ter ninguém aqui tendo que insistir para você ler a Bíblia. Pelo fato de você saber que uma pessoa inocente morreu por você, no mínimo você deveria querer conhecer essa pessoa. Então não era para ninguém estar aqui insistindo para você ler a Bíblia. Era para você buscar isso por si próprio. E eu quero falar também sobre a glória que existe no sofrimento. Porque é muito bom a gente explicar isso em detalhes, porque senão as pessoas podem pensar que Deus é sadomasoquista, ok? Gosta de ver o povo sofrer e deixar o povo sofrer. Não. Êxodo 3, lê lá. Quando o povo estava sofrendo, clamando, Deus levantou um libertador. Só que Deus, ele é um ser tão sábio, mas tão sábio, que ele não perde a oportunidade de forjar os seus filhos no sofrimento. Ele não é que ele deseja, faz você sofrer. Não, mas ele aproveita dessa situação para ele poder te santificar, te purificar, forjar o seu caráter, te dar esperança e fazer de você um cristão genuíno. Porque pensa comigo, os apóstolos não tiveram nada do que nós tivemos, do que nós temos. Eles não tiveram nenhuma dessas facilidades que nós temos. Cara, se você não entender muito sobre o livro de Abacuque, você pode comprar um comentário sobre Abacuque. Sabe, se você quiser, você não precisa se debruçar, quebrar a cabeça ali para entender aquele livro, porque você tem a facilidade de comprar um comentário de alguém que vai te dar aquilo mastigado para você. Os apóstolos não tiveram isso não. Aquelas pessoas lá desde Pentecostes não tiveram isso não. E fala a verdade, nós não somos nem metade do que eles eram, com todas as facilidades que a gente tem. A gente tem dificuldade de acordar cedo para orar. A gente tem dificuldade de tirar 2 horas do dia para ler a Bíblia. Mas a gente maratona a série da Netflix. A gente precisa rever o nosso conceito dessas coisas. O Espírito Santo, ele tem uma ação muito importante dentro disso. E se você deseja viver algo sobrenatural em Deus, começa a aceitar a ideia de sofrimento. Por quê? Alguns homens viveram manifestações gloriosas de Deus através do sofrimento. Se Estevão não fosse apedrejado, ele não teria visto Jesus em pé à direita de Deus. Se Sadraque, Mesaque e Abednego não fossem lançados na fornalha, eles não teriam experimentado a experiência de ter o 4º homem com eles. Se Daniel não fosse lançado na cova dos leões, ele não teria vivido o que ele viveu. Se João não tivesse sido exilado na ilha de Patmos, ele não teria visto e escrito o que ele escreveu. Cara, tem vários exemplos na Bíblia de homens que viveram coisas extraordinárias em meio ao sofrimento. A questão toda está dentro disso. Jesus, ele não quer nos isentar do sofrimento. Ele quer mudar a nossa mentalidade. Ele quer mudar a nossa forma de enxergar o sofrimento. Porque quando você tem as lentes pela qual você enxerga o sofrimento transformada, você já não vai se abalar mais com
coisas que outras pessoas vão se abalar. Você não vai mais se sentir tão frágil diante de algumas situações. Essas coisas nos diferem. A Bíblia diz que Deus, Ele nos dá uma paz que excede o entendimento humano. Porque essa paz, ela é alojada aonde? No meio do sofrimento. Aquela paz que outras pessoas olham e falam: cara, se eu tivesse na situação, eu já tinha desistido, já tinha ido embora. Mas aquele cara está ali, aquela mulher está ali, cara. Nós temos inúmeros exemplos na Bíblia disso. Nós precisamos nos debruçar nas Escrituras e compreender e insistir ao Senhor, ao Espírito Santo: me ensina, me mostra como suportar essas coisas, me mostra como viver essas coisas. O fato é que a gente quer um monte de palavra bonita, mas a gente não quer o discipulado de Jesus. A gente quer um monte de mensagem glamurosa, mas a gente não quer o discipulado de Jesus. Eu estava esses dias conversando com as sobrinhas da Stephanie, elas estavam me perguntando sobre fazer tatuagem. Ela estava falando comigo assim: Gabriel, fazer tatuagem é pecado? Eu falei com ela: a Bíblia não fala que é pecado não, mas deixa eu te falar um negócio. Jesus disse o quê? Se você quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, toma a sua cruz diariamente e siga-me. Aí eu falei com ela: a vontade de fazer tatuagem é sua, não é? Eu falei: então você quer ser discípulo de Jesus, você tem que negar a sua vontade. Então não é sobre o que é pecado ou o que não é pecado, é sobre o que eu deixo de fazer por Ele, por amor a Ele. Sabe, a gente não fala de martírio muito nas igrejas, as pessoas têm medo da morte. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, ele vai discorrer, se eu não me engano, em Filipenses, e ele começa a falar sobre muitas coisas a respeito de Jesus, coisas que ele abriu mão e tal. Aí chega um dado momento no livro que ele fala assim: para que eu possa experimentar o poder da ressurreição. Aí que está. O que ele quis dizer com isso, Maiara? O que ele quis dizer em experimentar o poder da ressurreição? Ele não estava falando ali a respeito da ressurreição na volta de Jesus. Ele estava falando de experimentar agora o poder da ressurreição. O que seria experimentar agora o poder da ressurreição? Seria o mesmo poder que ressuscitou Jesus. É o mesmo poder que o Espírito Santo teve para ressuscitar Jesus dos mortos. O poder da ressurreição é a vida que transpassa a morte. O poder da ressurreição é eu ter sido ressuscitado da minha morte espiritual e agora poder viver uma nova vida com Ele. Vós foste ressuscitados com Cristo. O apóstolo Paulo fala: se com Ele morremos, com certeza com Ele viveremos. Esses homens entregavam a sua vida sem pestanejar. Por quê? Porque eles entendiam que Jesus venceu a morte. Nós cantamos isso. Ele venceu a morte não terá mais domínio sobre nós. O apóstolo Paulo diz isso. Então, é essa questão de eu não ter medo da morte. Pelo contrário, eu não vou ficar igual um suicida chamando a morte, mas ela não me põe medo, cara. Ela não pode me pôr medo, cara. E logo, quando você tem esse entendimento, se a morte não te põe medo, logo os sofrimentos dessa vida também não te põem medo. Não tem mais o poder de te afetar, porque você tem alguém que é superior à morte. Você teve acesso a algo mais excelente. É isso que nós precisamos entender e viver. Mas nós só vamos viver isso passando pelo sofrimento. O sofrimento, meus irmãos, é a bigorna que Deus usa para forjar os seus filhos. O que é uma bigorna? A bigorna é um material, é uma peça que o ferreiro usava depois que ele colocava, ele fosse fazer uma arma, um objeto, ele colocava no fogo extremo, depois ele colocava sobre uma bigorna e começava a dar várias marretadas, marteladas ali, até tomar a forma que ele queria.
e depois ele submetia a água para dar um choque térmico, e ele fazia esse processo várias vezes, até ele conseguir transformar algo informe na forma que ele queria. E quando a bigorna, ela tem um poder muito interessante, porque ela faz com que o ferreiro faça menos esforço na moldagem dessa ferramenta. Então, o sofrimento é essa bigorna, aonde que ele é uma ferramenta na mão de Deus para moldar o nosso caráter, para moldar as nossas vidas e para nos ajudar a moldar outras pessoas. Mas o sofrimento também é a ferramenta usada por Deus para purificar o seu povo, para santificar o seu povo. O apóstolo Pedro diz que nós, assim como o ouro que é submetido ao fogo para que seja extraído a seu maior nível de pureza, que assim somos nós, onde que nós somos submetidos a algumas situações para que Deus tire toda a impureza, Deus tire toda a palha, que Deus queime tudo isso, que permaneça algo puro, que permaneça algo gerado pelo seu Espírito. No caso, você coloca ali para a gente Atos 1:8. Olha o que diz o texto. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo, ele tem um papel muito importante nesse processo de santificação, nesse processo de moldagem, nesse processo de purificação. Porque o fato é que o Espírito Santo vem sobre nós para nos capacitar sim para fazer uma obra para o Senhor, para fazer algo para o Senhor. Mas ele não se limita a isso. Como nós lemos ali, a descida do Espírito Santo é uma capacitação para que nós consigamos sofrer por Jesus. Porque o fato é que sem o Espírito Santo, nós não conseguimos suportar nenhum tipo de sofrimento por causa de Jesus. Sem o Espírito Santo nós não conseguimos, porque nós somos fracos, falhos. O Espírito Santo precisa estar em nós e ter liberdade em nós para podermos superar essas coisas. Então, o Espírito Santo naquela descida ali, ele não teve, PC, só a função de capacitar aqueles homens e mulheres para anunciar o Evangelho com ousadia, sinais, prodígios, maravilhas. Não, ele também teve a função de capacitá-los a sofrer, a morrer por Jesus. O apóstolo Paulo disse que é o Espírito Santo que testifica que nós somos filhos de Deus. Jesus disse que aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. O Espírito Santo, ele tem essa função muito importante em nós. Então é muito importante nós sermos cheios do Espírito Santo. Quando você lê o texto de Atos 7, 6 e 7, você vai ver ali a história de na hora que eles vão separar os primeiros diáconos para atender às mesas e atender as viúvas, os órfãos. E o interessante é que a primeira pessoa a ser escolhida é Estevão. E por que eles escolhem Estevão? Eles falam assim, escolhe Estevão, porque ele é um homem cheio do Espírito Santo. Então quer dizer, a característica que fez aquelas pessoas escolherem Estevão é um homem cheio do Espírito Santo. E o interessante disso é que um homem cheio do Espírito Santo, ele não primariamente é cheio para fazer algo para Deus, mas ele é cheio para se tornar alguém em Deus. Porque aquele que tem o Espírito Santo, e aquele que se tornou alguém em Deus, ele faz algo para Deus.
Mas nem sempre que eu faço algo para Deus significa que eu estou cheio do Espírito Santo. Porque eu posso muito bem fazer um monte de coisa para Deus sem ter o Espírito agindo em mim. A gente vê isso em Judas, a gente vê isso em Ananias e Safira. A gente vê isso num outro personagem que queria comprar o poder do Espírito Santo. Então não tem nada a ver sobre fazer, tem a ver sobre se tornar. Então não é o muito fazer que vai fazer com que eu resista no dia da perseguição. Não, é quem eu me tornei em Deus que vai fazer eu resistir, independente do que eu estiver fazendo. O Espírito Santo, ele é muito importante nas nossas vidas. Olha só, em Romanos 8,18, diz o seguinte: os sofrimentos desse tempo presente não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. E é muito importante a gente falar disso, desse texto também, por quê? Porque a gente precisa ler a Bíblia e entender o contexto que a Bíblia está dizendo. Porque quando o apóstolo Paulo fala isso, o sofrimento do tempo presente não pode se comparar com a glória que em nós será revelada. Outro texto ele fala assim: essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Sabe, ele não está falando um contexto que é o contexto que a gente vive no Brasil, não. No Brasil, pelo menos eu, até hoje eu não fui perseguido por ser cristão, não. Até hoje eu não fui perseguido por um posicionamento. Porque Daniel foi lançado na cova dos leões por causa do seu posicionamento. Porque não encontravam uma falha nele. O texto de Daniel mostra que os homens ficaram buscando um erro de Daniel para acusar ele diante do rei. E os caras não encontraram uma falha nele. O que os caras teve que usar? Uma qualidade do Daniel para poder condenar ele. Porque ele orava 3 vezes ao dia. E depois, mais lá na frente, Pedro vai falar o seguinte: ele fala assim, que naquilo que as pessoas te acusam, que sejam pegas como mentirosas. Quer dizer, o cristão genuíno é aquele que a pessoa vai vasculhar e vai ter que mentir para poder condenar ele, como fizeram com Estevão. O interessante é que Daniel sempre foi um cara intencional, Vitor. Talvez, eu não sei se você já parou para prestar atenção o porquê que ele orava todo dia, quando ele ia orar, que ele orava virado numa janela que estava virado para Jerusalém. Isso não é aleatório. Isso não é porque ele queria que batesse um solzinho nele ali. Não. Isso é bíblico. Daniel é um cara muito bíblico. Ele discerniu o tempo da desolação de Israel pelas profecias de Jeremias. Ele era um cara muito bíblico. E por que ele faz isso? Porque Salomão faz uma oração ao Senhor. E ele fala assim: Deus, se o teu povo, Israel, por acaso, depois que um rei bom morrer, eles se corromperem, se por acaso o Senhor aumentar a sua ira, ou sua ira se acender contra eles, e o Senhor permitir que eles sejam cativos em outra terra, quando eles orarem virado para Jerusalém, ouve a oração deles, Senhor. Então Daniel, ele orava virado para Jerusalém, porque era uma oração bíblica. Ele fazia uma oração baseada no que Salomão falou lá atrás. Nós precisamos ser pessoas bíblicas. Você quer uma oração escutada, sua oração resposta de oração? Faça uma oração bíblica. Ora a palavra. Você vai ter uma resposta. Por isso, meus irmãos, essa importância da gente ter limpa essas lentes pelas quais a gente enxerga o sofrimento, pelas quais a gente enxerga a perseguição. Outra coisa interessante de você entender é que o fogo de Deus não faz mal para os seus santos. O fogo de Deus não vai fazer mal nenhum para você. Jesus, ele é o nosso sumo exemplo. Ele é o exemplo superior. Amém? Se ele é um exemplo superior, você não tem o direito
de fugir do sofrimento. Você precisa entender que o sofrimento na sua vida vai produzir algo para a vida do outro. O que às vezes faz a gente fugir do sofrimento é porque a gente não quer produzir nada para o outro. A gente quer produzir as coisas para nós mesmos. Mas não existe nenhuma árvore, Maiara, que come o próprio fruto. Toda árvore gera um fruto para alguém. Não tem árvore que gera para si mesma. E nós lemos que esse fruto, a perseverança, a esperança, esses frutos, Tiago, são frutos pessoais, mas são frutos que vai te preparar para que outra pessoa enxergue algo em você e você consiga ajudar essa pessoa. Então, o fruto é para o outro, é para o outro, é para o próximo. Jesus é nosso sumo exemplo. Ele, sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz. Que matou o nosso Senhor? Você já te fez essa pergunta? Quem matou Jesus? Foram os fariseus? Foram a religião? Foram os romanos? Foi os nossos pecados? Foi o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele se entregou. Então não tem como a gente ter o coração de Jesus e não ter a disponibilidade de se dar. Todo aquele que ama se dá em sacrifício por alguém. É impossível alguém amar e não se sacrificar por alguém. Então isso não é amor. Se você nunca se sacrificou por alguém, isso não é amor. Ele é o nosso exemplo superior. A mesa da comunhão, a mesa da ceia, ela só foi proporcionada através do sofrimento. Essa mesa que nós temos hoje, que é o que nós podemos chamar de graça preciosa, ela foi proporcionada para nós através de sofrimento. Ela é fruto do sofrimento de Cristo na cruz. E esse sofrimento gerou um fruto que não foi para Ele, para nós. Então, se Ele é o meu exemplo, então eu preciso entender que os sofrimentos causados pelo Evangelho, que os sofrimentos causados pela pregação, pela propagação do reino, os sofrimentos causados pela perseguição, eu preciso entender que é fruto que eu estou gerando para alguém, é alimento que eu estou gerando para alguém. A gente precisa compreender isso. Nós temos o privilégio de sentar à mesa e ceiar. Mas Jesus nos deu um privilégio maior do que a ceia. Qual? É um privilégio que está depois da ceia. Qual que é? De poder dar a minha vida por aquele que proporcionou ela para mim. Maior que o privilégio de sentar à mesa é poder dar a vida por aquele que me proporcionou a mesa. Não tem privilégio maior que esse. O martírio, ele é basicamente isso. É a oportunidade de você dar resposta a um amor sacrificial. Ele fez isso por nós na cruz. Ele não fugiu do sofrimento. Ele não fugiu da dor. Ele não fugiu da dificuldade. Pelo contrário, ele se deu, ele se submeteu, ele foi até o final e ele experimentou algo. Esse texto de Filipenses que Paulo fala que Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome acima de todo nome, depois desse sofrimento. Então existe uma glória a ser desfrutada por nós, que está depois do sofrimento. A questão é, quantos estão dispostos a trilhar esse caminho? Quantos estão dispostos a trilhar o caminho do sofrimento? Sofrer por Cristo. Eu vou encerrar aqui dizendo uma frase que eu acho muito linda do Luther King, que ele fala
que um homem só encontrou o sentido de viver quando ele encontra uma causa digna de morrer. Cristo é a causa mais digna de se morrer. Cristo é a causa mais digna de se viver uma vida e de se sofrer por Ele. Se você ainda não tem um entendimento disso, talvez seja porque talvez alguém não confrontou ainda o seu pecado, ou talvez alguém não mostrou para você o quão pecador você é, quão pecador eu sou. Porque quanto mais eu tenho entendimento da pecaminosidade do homem, maior será o meu entendimento sobre a graça preciosa. Então, se eu tenho pouco entendimento sobre a mesa da ceia, isso significa que eu tenho pouco entendimento sobre o meu pecado. Nós somos pecadores, nós não merecíamos estar aqui. Não, nós merecíamos juízo, nós merecíamos a ira, nós merecíamos a condenação. Mas Ele, com seu muito amor, com um amor que não dá para medir em palavras, um amor que não dá para expressar com ações, um amor que não existe um filme que fizer, a novela que fizer, não tem ato nenhum que consiga expressar o amor de Jesus por nós. A maior prova de amor que existe na face da terra é o Deus Rei se tornando homem, morrendo numa cruz, ressuscitando ao terceiro dia e te dando a oportunidade da mesa. Queria que você ficasse sobre os seus pés. Queria que você, juntamente comigo, pensasse em tudo isso que foi dito. Pensasse que você tem hoje a oportunidade de verdadeiramente ser um discípulo dele, de seguir ele em todos os seus passos. Tem um texto dos profetas menores que diz que o inocente sofreu como culpado por causa dos culpados. Nós temos um senso de justiça falho. Isaías diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Mas o nosso senso de justiça, ele nos impede racionalmente de ver um juiz inocentando um bandido. Talvez se você ver um juiz inocentando um estuprador, você vai ficar indignado, você vai falar, não pode isso. Você não entendeu ainda não. Deus, Ele não inocentou a gente. Sabe por quê? A gente pensa às vezes que nós somos inocentados. Não. O pecado tem um preço. Deus é justo. Ele não poderia inocentar toda uma humanidade, porque o nosso senso de justiça falho impede a gente de ver um bandido ser inocentado. Então, como que nós podemos acreditar que Deus, sendo perfeito e justo, ia inocentar toda uma humanidade? Não. Mas alguém precisava pagar pelo pecado. Só que não tinha ninguém na face da terra que fosse um sacrifício tão perfeito para cobrir o pecado de toda a humanidade, do passado, presente e futuro. E numa conversa entre eles falaram, nossa, a gente só tem uma saída. Qual a saída? Um de nós tem que descer lá embaixo. É basicamente uma história de um rei. Esse rei, ele deu um decreto no seu reino que quem roubasse teria os seus 2 olhos arrancados. E chega lá os oficiais falando, rei, e por muito tempo ninguém roubou. Mas chegou um momento, os oficiais chegou e falou com ele, rei, tem uma pessoa que roubou. O rei vai e fala, então nós vamos ter que cumprir esse decreto. Quando eles trazem o acusado diante do rei, era o filho do rei. O rei falou, nossa, se eu
não arrancar os olhos dele, a minha lei, a minha palavra cai por terra. Mas ele é meu filho, cara. O que o rei fala? Fala, tá bom, a gente precisa de 2 olhos, correto? O rei se coloca no lugar do filho dele e fala, arranque os meus. É isso que Jesus fez. Ele não poderia nos inocentar. Alguém teria que pagar por esse pecado, alguém teria que ser punido por isso. Mas nós somos filhos dele. Ele falou, como que eu vou fazer isso com meus filhos? Então Jesus disse, pai, deixa que eu vou lá. Pense nisso, pense em tudo que você já fez. Esse é o momento de você se arrepender. Esse é o momento de você lembrar e você pensar tudo que você viveu esses dias, tudo que você fez esses dias, a forma como você andou, as coisas que você fez. A ceia não exclui ninguém da mesa, pelo contrário, ela te inclui, mas ela traz um senso de responsabilidade, dizendo para você, alguém pagou pelo seu pecado. Seja grato, se arrependa, volte às práticas do primeiro amor. A palavra de Deus diz isso. Lembra-te de onde caíste, lembra do momento que você deixou de ser tão intenso. Lembra do momento que o trabalho te roubou do secreto. Lembra do momento que as dificuldades, que o sofrimento te arrancou do quarto. Se arrependa. Este é o seu momento, se arrependa. Ele tem um banquete preparado para mim e para você nessa noite. Essa é a sua oportunidade. Não deixe de ceiar por causa do seu pecado. Abandone o seu pecado e venha ceiar conosco. Não permita que o seu pecado fale mais alto que o amor dele derramado numa cruz. Não permita, cara. Ele teve um amor maior que o meu pecado. O amor dele foi maior que a minha traição. O amor dele foi maior que o meu adultério. O amor dele foi maior que o meu roubo. O amor dele foi maior. O amor dele venceu. De ti. E menos de
constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós te amamos. Nós te amamos, Pai. Mais do que a ceia, obrigado pela oportunidade de darmos uma resposta, Senhor. De darmos uma resposta, Senhor. Eu creio numa igreja, Jesus, que vai te representar com excelência, Senhor. Que vai te desejar mais que tudo, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. A morte não tem poder sobre nós. Nós não temos medo da morte. Nós não temos medo do sofrimento. Nós queremos o Senhor. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, o vento forte é você, é você, mas a fechada é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, que a tempestade, chuva forte é você. E o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas é tudo sobre você. Tudo sobre você. Nós não temos medo. Nós não temos medo da tua glória. Nós não temos medo. Nós não temos medo. Cheira na maneira que Jesus. Meus amigos, o amor dele é transcendental, supera qualquer coisa, vai além das nossas expectativas, vai além do que nós merecíamos. Antes dos nossos irmãos aqui servir a ceia para vocês, uma das coisas que diferencia o cristianismo das outras religiões é o fato da divindade adorada por nós, Deus, ter se dado pelos seus. Geralmente, você vê que é o servo
servos, né, que são os homens que se dão, se cortam, se sacrificam, se fazem um monte de coisa pelo seu Deus, segundo eles acreditam. O cristianismo quebra esse paradigma, porque muito antes de você se dar, ele se deu. Muito antes de você fazer, ele fez. Então, pegue essa ceia aí com esse entendimento. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, porque Ele vive. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha está nas mãos, está. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome irá chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Amém. Glória a Deus. Erga o pão. Jesus, nós te somos gratos, Senhor, pelo seu sacrifício, Pai. Nós não fazemos isso com pesar, com tristeza, pelo contrário, com muita alegria, Senhor. Mas nós, Pai, consagramos esse pão que simboliza o teu corpo, Senhor, que foi chicoteado, dilacerado, Senhor, em nosso lugar, Pai. O corpo que recebeu, Pai, a punição pelo pecado, Senhor. Eu te agradeço por isso, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Comam do pão. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Não merecia, mas mesmo assim, o Senhor foi bom. Obrigado. Erga o suco. Jesus, nós consagramos esse suco, Senhor, que simboliza o teu sangue, que foi derramado naquela cruz. A tua palavra diz que o seu sangue nos purifica de todo pecado, Pai amado. Então que toda enfermidade, Senhor, Pai, que toda dor, Senhor, que tudo aquilo que possa estar fazendo mal a nós, Pai, que nós sejamos sarados, que nós sejamos purificados, santificados por esse sangue, Pai, que simboliza, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, Deus.
Muito obrigado, Jesus, por cada gota derramada naquela cruz por nós, Senhor. Bebam todos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor. Mas eu bem sei Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Obrigado, Deus, por essa palavra, Jesus. Obrigado, Deus, pela vida do Gabriel, Jesus. Ah, Jesus, como o Senhor é cirúrgico, como o Senhor é bom, Deus. Nós vamos ofertar? Aleluia! Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4. No versículo 4. Falar sobre Caim e Abel. Não quero falar hoje sobre dinheiro. Quero falar sobre prosperidade. Amém? Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Não, é no 3, tá, gente? Vou começar no 3. Põe ali para mim. Já colocou, né? Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. À sua espera, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Qual que é o significado de oferta no dicionário bíblico? Paga voluntária, podendo ser em dinheiro ou não, que libera prosperidade na igreja e para a pessoa. Sabe o que mais me chamou a atenção? Quando Caim fica irritado, porque Deus não tinha se agradado da oferta dele, Caim só colocou para fora aquilo que já existia dentro dele. A grande verdade é que a oferta sempre será eu e você, não aquilo que nós temos nas mãos. Caim era a oferta, Abel era a oferta. Mas o coração de Caim estava de uma forma e de Abel estava de outra. Na verdade, nós sempre seremos a oferta. E a maior oferta que já nos foi dada foi Jesus. Ele é a maior oferta. E sabe o que o Senhor falou comigo ali na hora do louvor? O Senhor falou comigo assim: dinheiro vai ganhar quem trabalha, Amém, Jesus. Dinheiro vai ganhar o ímpio e o cristão. Mas prosperidade só terão aqueles que me amam, os que me temem e os que me obedecem. Nós podemos ganhar dinheiro e não ser prósperos. Porque a prosperidade, ela é derramada do céu. O dinheiro é fruto do nosso trabalho. Caim trabalhou
Abel também. Só que quando Deus olhava para os dois, ele já via a intenção do coração de Caim e a intenção do coração de Abel. E ele disse para Caim, ele alertou Caim: Caim, você vai cair. Mas Caim não se atentou para o que Deus tinha mostrado para ele. Ele preferiu permanecer naquelas práticas que ele já existiam dentro dele. E nós sabemos no que deu. Amém? E eu quero que você prepare uma oferta nessa noite. Pode ficar sobre os seus pés. Quando nós entregamos, a gente sabe do que nós devemos fazer, né? Do que a Bíblia nos ensina. Sobre dízimos, sobre ofertas. Nós já sabemos o que devemos fazer. Nós não precisamos de uma palavra para isso ser despertado dentro de nós. Nós já sabemos o que é certo. Eu não dou porque Deus me dá. Eu dou porque eu sei que melhor é receber. E eu já recebi na cruz. Então o que Ele coloca nas minhas mãos, por que eu não vou ajudar na manutenção da casa? Sabia que tem gente que come daqui? Tem gente que não tem o que comer e come da provisão dessa casa. Então, se eu sei o que é certo e não faço, eu cometo pecado. Vamos orar. Estenda a sua oferta para o alto. Jesus, nós sabemos que o que tem menos valor aqui é o dinheiro. Nós sabemos, Jesus, que nós somos a oferta a qual mais agrada o seu coração, Deus. Jesus, a multiplicação, ela é um detalhe para aqueles que crêem. Então, Senhor, os teus filhos que creem no teu nome, que te obedecem e que fazem aquilo que é certo, multiplica na vida deles. Pai, mas aqueles que ainda também não entenderam, multiplica, Jesus. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom. Toma essa oferta, Deus, em tuas mãos, porque somos gratos a Ti, por tudo que o Senhor tem nos dado, Jesus. Porque se tudo que eu tenho é meu, não foi Deus que me deu. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Jesus, traga sua oferta no altar. Aleluia. Estamos nós aqui. Agradecer ao Senhor pela vida do Gabriel, que trouxe essa palavra para nós hoje, né? Deus continue abençoando a vida do Gabriel cada dia mais. Amém? Nós temos cantina lá atrás hoje, tá? E muito obrigado pela presença de todos, pela presença dos visitantes que esteve aí conosco essa noite, tá? Recebendo mais do Senhor. Então, levante suas mãos, né? Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as dores de consolação do Espírito Santo estejam com todos. Todos digam amém.